Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição do seu podcast, que já está há 11 anos no ar, sempre buscando levar a você, ouvinte, um debate em alto nível sobre o esporte motor. Eu sou Thiago Raposo e junto ao Fábio Campos vamos receber hoje o Will Bueno, lá do Botequim GP. Daqui a pouco eu chamo o Will para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, vai super legal. Tá lá no YouTube, vídeos aí semanais abordando o melhor da Fórmula 1. Mas antes da gente passar a palavra tanto para o Fábio Campos quanto para o Will, só lembrando a você que nós temos um programa de apoio lá no apoia.se/Café com Velocidade, que é um programa aí tão vital para manter a infra do programa e também investir na divulgação do mesmo. Se você ainda não conhece, entre no apoia.se/Café com Velocidade. Nesse ano, como já falei nos últimos programas, estamos bolando uma série de benefícios para os nossos apoiadores. Um de cara que eu posso falar que é a participação no grupo exclusivo do WhatsApp. Esse está lá no nível mais básico de colaboração, mas estamos aí criando categorização de premiação, dependendo do quanto o pessoal doa aí. Vai ser bem legal. E vocês já sabem, para entrar em contato com a gente no e-mail via cafécomvelocidade@gmail.com, no Twitter no @cafévelocidade, no Facebook nós temos uma página, nós temos um grupo, fiquem à vontade para entrar. Temos um canal no YouTube também, onde são divulgados esses programas aqui. Então se de repente você prefere ouvir lá no YouTube, youtube.com/velocidade.org, tudo junto. Nos seus agregadores aí, né? O nosso feed é muito fácil, cafécomvelocidade.com.br/feed.xml, é só você digitar lá, achar, assinar e começar a ser notificado sempre que tiver um programa. E sempre lembrando, estamos no Spotify e também no Deezer, se você tem aí esses programas e gosta de ouvir as suas músicas. Fábio Campos, GP do Bahrein, mais uma vez uma corridaça, como tem sido nos últimos anos. Diz aí pra mim o seu grande destaque deste final de semana. Olá para você, Raposo, olá para o nosso convidado, olá para o ouvinte que mais uma vez nos dá a honra da audiência. Eu fiquei feliz com a corrida, Raposo, mas eu vou ser um pouco mais precavido antes de chamar de corridaça, antes de chamar de outros adjetivos, porque, claro, a corrida teve principalmente um lado simbólico muito forte, né, das brigas internas, da ultrapassagem pela liderança, de quem estava liderando até o final e acabou não vencendo. O simbolismo em torno dessa corrida foi muito forte, e isso, claro que isso é muito bom, isso é muito positivo. Mas eu não chego a chamar de corridaça. A gente vai esmiuçar isso agora ainda nesse primeiro bloco, e depois vamos, claro, entrar nos personagens e tudo mais. Mas é uma corrida que comprova a capacidade da Ferrari em não converter performance em resultados. Nessa edição a gente vai falar mais sobre isso, sempre, claro, agradecendo ao ouvinte que junta-se a nós. E inclusive você falou do YouTube, eu gostaria de dizer que a gente está cada vez mais atento ao YouTube. Já recebemos comentários lá, estamos buscando responder os comentários que caem lá, e é legal porque o YouTube clica, né, Raposo? Quando alguém lê, quando alguém responde, na verdade, quando alguém curte. Então é uma entrada legal também do nosso programa lá no YouTube. É só entrar no canal Velocidade, as edições do Café estão todas lá. Para quem não quiser baixar, quem não quiser ficar procurando, o YouTube facilita demais, né, Raposo? Com certeza, quem sabe daqui uns dias o pessoal reclamou porque não terá nossa imagem. Daqui uns dias a gente faz um programa com imagem. Com imagem, vão reclamar mais. Vai ter mais reclamação se a gente colocar imagem. Não acho que vai acrescentar muito não, hein, Raposo? Exatamente, até porque nós não temos a beleza do nosso convidado, o Will Bueno, lá do Botequim, o Will que está lá no YouTube. Seja bem-vindo, Will. E conte pra gente um pouquinho do seu projeto, pro pessoal aqui do Café com Velocidade visitar lá também, onde que podem te encontrar e te assistir também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pessoal. Olá, Thiago, Fábio, aos ouvintes do Café com Velocidade.
Você nos encontra ali no Botequim GP, no nosso canal do YouTube, né? youtube.com/botequimgp, Facebook, Instagram, Twitter. Também temos o nosso podcast, que você também encontra no Spotify e nos agregadores de podcast. E estamos aí desde 2013, né? Não somos tão antigos assim quanto vocês, né? Que estão aí desde há mais de 10 anos, né? Na época que eu tava no Orkut ali nas comunidades do Nelson Piquet, Michael Schumacher Brasil, Senna, Piquet melhor que Senna, todas essas coisas aí arrumando treta. Né, gastamos todo o nosso tempo naquela época e não existe mais, né, toda essa memória da Fórmula 1. Mas é isso, cara, tô muito feliz aí pelo convite, uma satisfação e espero vocês nessa edição do podcast. Tenho certeza que sim, então nós vamos passar o nosso carrinho aqui, divisor de blocos, e já começaremos o primeiro bloco discutindo aí tudo sobre o Grande Prêmio do Bahrein. Então é isso, vamos lá, vamos começar a discussão em cima do Grande Prêmio do Bahrein, o segundo da etapa 2019. Tivemos aí uma série de e-mails comentando sobre a corrida. Fábio Campos, olha quem nos escreveu. Mandou o seguinte: esse GP do Bahrein foi acima da mediocridade. Como foi médio o evento australiano? O Hélito da Cunha Leal, conhece? Não é possível. Não é possível. Pois é, reapareceu. Eu não vejo os e-mails antes, eu não sei se isso é uma qualidade ou se é uma falha, eu gosto dessa surpresa no ar. Mas eu não estava preparado para uma surpresa desse tamanho, sem dúvida nenhuma. O Jailson Fernandes, o GP do Bahrein foi muito bom, esse circuito sempre traz boas corridas, e essa não foi diferente. Grandes disputas, inclusive entre pilotos de uma certa equipe, que não costuma nos proporcionar esse tipo de emoção. Então o Jailson aí também registrando a felicidade dele com a corrida. O Matheus também da Arte Color Gráfica, tempo que nos escreve aqui pra gente, escreveu também, comentando sobre a corrida. A gente vai trazer os comentários dele ao longo do programa. O Vinícius Queiroz, corrida boa essa, não? Lá do Rio, se não me engano, vi isso escrevendo pra gente também. O Lincoln, até o Lincoln que tá sempre com a gente, grande advogado, Dr. Lincoln. Está sempre com a gente no setor G de Interlagos todos os anos, escreveu pra gente sobre o GP, ele mandou aqui alguns comentários que a gente vai colocar também ao longo da corrida. Quero ver se ele vai estar ouvindo, tenho minhas dúvidas se ele está ouvindo. Vamos ver, vamos tirar dúvida. Eu confundi, o Vinícius Queiroz, na verdade, eu não sei de onde é, né? O Cássio Coutinho, que é do Rio de Janeiro, escreveu aqui com a gente e mandou e-mail, também tem os seus comentários, junto com o Cesarino. Fábio Campos, eu vou te puxar, eu ia puxar o Will, mas você começou no seu destaque inicial já falando que não vai falar que foi uma grande corrida e tal. Eu tô curioso para saber onde foi que essa corrida pecou no seu ponto de vista. Não, foi uma corrida boa, não vou dizer que a corrida foi ruim, nem questionar os momentos de emoção, e foram vários que existiram. Eu só acho que tem uma linha entre uma super corrida, uma corrida épica, como eu já vi, né, sendo falado, corrida com muito DRS. Você sabe muito bem que eu não compro esse tipo de ultrapassagem. Mas foi uma corrida, claro, que teve um simbolismo muito grande pelas disputas. Eu até acho que a gente vai entrar agora mais nessa questão do DRS, a gente pode entrar agora nesse primeiro bloco. Mas antes de entrar especificamente nesse assunto, aquilo que eu falei na abertura, né, a simbologia de você ver um Leclerc atacando o Vettel, ou a própria disputa entre Hamilton e Bottas, que para mim, em termos técnicos, foi a mais bonita da corrida, não por coincidência, quando o DRS ainda não estava liberado, porque foi na primeira ou segunda, acho que foi na segunda volta, enfim, foi naquele comecinho ali onde ele ainda não está habilitado. Então, eu acho que a simbologia, Raposo, dessa corrida, da briga entre os companheiros de equipe, até coloquei isso no Twitter, e já aproveito, já tiro isso do caminho, já falo aqui o meu Twitter, @CampusFB, para quem quiser seguir lá, e claro, @Café Velocidade, sem o com, para quem também quiser seguir o café. Eu até coloquei no Twitter, a marca dessa corrida, para mim, ficou essa briga, das brigas internas. Não foi só isso, porque a gente vai discutir Hamilton contra Vettel, eu não tenho dúvida disso, mas a marca da corrida para mim fica. A gente viu as duas Renault se tocando, a gente viu as Mercedes se ultrapassando e a gente viu as Ferraris
trocando tintas, digamos assim. Então, Astro é um Rosso, reforço. se você for um pouco mais para trás. É verdade, bem lembrado. É uma corrida simbólica, Raposo, de que vale a pena a gente continuar na luta que a gente trava aqui semanalmente, de não aceitar esse pensamento Grande Prêmio da Austrália, né, que cada vez tem mais defensores. De que jogo de equipe tem que acontecer mesmo, de que jogo de equipe não dá para lutar contra, de que tem que proibir, a equipe tem que pensar em resultado. Esse tipo de Grande Prêmio do Bahrein, e é isso que eu gostei na corrida, mostra que, mesmo que ainda há muitos ajustes a serem feitos, é legal e dá uma vida para o Grande Prêmio você ver disputas ali acontecendo com aquela tensão que você fala, meu Deus, será que vão se tocar, será que não vão se tocar? Depois eu até quero contar uma coisa, eu vou passar já para vocês dois para não estender muito, mas depois quero contar inclusive uma coisa que o Nico Rosberg contou na Sky inglesa nesse final de semana sobre o Grande Prêmio de 2014, aquele que eu falo, aquele sim, um Grande Prêmio épico, aquele sim, um Grande Prêmio do Bahrein de entrar para a antologia da Fórmula 1. Depois eu vou contar uma coisa que ele revelou nesse final de semana sobre, não sei se é uma coisa que nunca tinha sido revelada, mas eu pelo menos descobri nesse final de semana, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu gostei muito da simbologia, Raposo, do Grande Prêmio, embora muitas das ultrapassagens, a do Leclerc sobre o Vettel, inclusive, uma ultrapassagem totalmente influenciada pelo DRS. Com certeza. Will, já te trazendo você para a conversa, você, não sei se você... Aqui nós temos uma visão um pouco muito... não muito agradável. Um pouco muito... Você já complica o Will dessa maneira. Você já coloca o Will em situação... Muito não temos muito bons olhos com o DRS aqui. Essas ultrapassagens que acontecem, que viram, na verdade, passagens e não ultrapassagens. E o Bahrein esse ano, né, colocando uma zona a mais de DRS. Então a gente realmente... viu muito dessas ultrapassagens ocorrendo na pista. Talvez eu vou um pouquinho contra o Fábio Campos. Eu acho que, sabe, tem tanto simbolismo em cima do que a gente viu aí, que dessa vez eu meio que até esqueci que o DRS estava lá. Eu me deixei levar pelas ultrapassagens dessa vez. Queria saber a tua visão do decorrer da corrida, dessas ultrapassagens e da dinâmica que a corrida teve. Olha, eu até coloquei ali na página do Botequim, durante a corrida, imagina essa disputa Vettel e Hamilton sem o DRS. Que o Hamilton tendo que tirar no braço, ou mesmo do Leclerc com o Vettel no braço sem o DRS. Eu sou um cara totalmente crítico ao DRS. Para mim, o DRS tinha que sumir da Fórmula 1. Não tem, inclusive até tempos atrás assim, eu fiz um vídeo falando sobre algumas regras sobre reabastecimento e tal, e eu falei do DRS e até assim um dado que eu achei sobre o DRS, que foi da temporada de 2011. Sabe quem foi o cara que mais fez ultrapassagem em 2011? Michael Schumacher, com 100 e não sei quantas ultrapassagens. Vocês conseguem lembrar uma? Eu não lembro. 2011? Nossa. Então, tem aquela briga com o Rubinho, mas é 2010, e é o Rubinho que ultrapassa ele, né? Exatamente. E não tem o DRS, né? Então, mas enfim, conclui. Você tá coberto? Então assim, eu sou um cara totalmente crítico do DRS, não gosto, pra mim, pra mim acho que mais estraga do que necessariamente ajuda, porque assim, tudo bem, tivemos não sei quantas ultrapassagens, mas será que não seria tão emocionante se a gente tivesse lá várias voltas com o Hamilton perseguindo o Vettel, tentando, disputando freado, enfim, né? Mas falando da corrida em si, eu achei a corrida muito boa, também, assim, nossa, não é uma corrida épica, mas pelo que ela representou, né? Ela pode representar, e a gente vai descobrir isso ao longo da temporada ainda, que vai acontecer, mas ela pode ter representado um divisor de águas aí com relação à hierarquia da Ferrari. Né? Eu acho, claro, não que a Ferrari agora, beleza, o Leclerc foi melhor que o Vettel e vai automaticamente ser promovido a primeiro piloto, mas ficou ali uma pulguinha atrás da orelha do Vettel, e essa corrida talvez no futuro a gente possa lembrar, foi ali que surgiu o Charles Leclerc. Pena que ele não ganhou, mas realmente a corrida foi muito legal, principalmente pelo fato da emoção até o final.
apesar da gente ter um anticlímax, né, no final, que foi o safety car, né? Ou seja, ninguém gosta de que a corrida termine com safety car, mas de modo geral a corrida foi muito legal, muito emocionante, como vocês falaram, muitas disputas entre pilotos da mesma equipe, e acho que valeu a pena acordar meio-dia no domingo para assistir, né? Valeu a pena acordar meio-dia, quer dizer que você ia mais tarde. Então, agora eu acho interessante falar, né, Raposo, assim, uma coisa que a gente citou na semana passada, porque também entra na questão da qualidade da corrida, né? Ainda não dá para aprovar ou reprovar o regulamento, que é uma coisa que todo mundo fica na ânsia. Já na Austrália, né, a gente vê muita gente falando, dá certo, não deu certo. Esse ano eu acho até que o pessoal foi mais comedido, pelo menos os nossos ouvintes. Mas 1 ano, 2 anos atrás, acho que a Austrália 2017, né, que foi essa mudança dos carros mais aerodinâmicos, já tinha muita gente cravando a sentença na Austrália. Então, eu acho que não dá para cravar na Austrália e também ainda não no Bahrein. Eu acho que agora o próximo Grande Prêmio da China, aí você vai ter um exemplo das 3 pistas, dos 3 tipos de pistas que compõem o calendário. Pistas de rua, né, a Austrália é mais ou menos uma pista de rua. Pistas mais modernas, as 2 próximas são, quer dizer, a anterior e a próxima são, mas as 2 têm características diferentes, uma com mais reta e sem curvas de alta, e a China já assim com curvas de alta, para a gente poder ter aí sim uma boa dimensão dessas regras, da efetividade do tal seguir o carro de perto ou não. O Bahrein não serve para esse tipo de análise, na minha visão, porque, repito, né, sempre falo, ele não tem curva de alta, e eu sempre digo que essa pista, até coloquei isso também no Twitter semana passada, eu já falei isso aqui no café, né? Essa pista ela é a mais adequada para a Fórmula 1 moderna. Ela é a pista que mais se adapta, porque ela é reta e freada, freada forte, freada cotovelos, freadas, enfim, de grampos, né? Antigamente falava mais grampos, acho que hoje em dia não podemos falar grampos. Mas enfim, é uma pista que tem essa corridas são boas no Bahrein, não é, Raposo? Eu acho que corridas são normalmente boas no Bahrein, principalmente depois que o Bahrein mudou para a noite. Eu acho que há uma forte diferença para as corridas no Bahrein durante o dia, não tinham exatamente essa qualidade, que foi em 2014, né? Justamente em 2014, que eu citei aqui já, é a primeira nessa questão noturna, que há sim uma influência técnica, claro, porque o sol, o pneu, o desgaste, a gente viu a Fórmula 2, não sei se todo mundo já viu, enfim, mas a Fórmula 2 a gente viu o desgaste do pneu ser uma coisa tão grande que na segunda corrida aqui, onde não tem pit stop obrigatório, muita gente tentou fazer e outros anos já foi assim. Então, tem uma diferença técnica muito grande com essa questão noturna ou não noturna. Então, não dá para julgar as novas regras ainda, não dá para cravar. Eu também acho que a corrida teve muito peso em emoção. A corrida não foi um marasmo. E também deixar claro uma coisa, né, Raposo? Existem as ultrapassagens de DRS que são no meio da reta. Teve algumas, mas essas que nós estamos nos referindo não foram necessariamente ultrapassagens de meio de reta. O que não quer dizer que o DRS não tenha tido uma influência gigantesca. Mais uma vez como exemplo, talvez a ultrapassagem mais simbólica de todas, a do Leclerc sobre o Vettel. Não foi no meio da reta, eles chegaram lá na curva próximos, mas você vê que o Vettel joga para o lado de dentro, né? O Will, o Thiago, ele coloca para o lado de dentro e o Leclerc não tem nenhum tipo de trabalho no sentido de escolher uma direção. Ele vai e ali ele já tem um impulso. Por isso é que eu digo para o ouvinte que pode estar até decepcionado com a nossa análise, porque pelo que eu estou vendo aí dos e-mails, muita gente adorou, achou um espetáculo. Não se trata de dizer que foi ruim, mas é um tipo de ultrapassagem que eu vou ficar sempre atento e eu dificilmente vou comprar. Eu até acho, agora para finalizar, as ultrapassagens na curva 4, que é a zona nova, né, entre a curva, elas até não foram, aquele trecho ali até funcionou, porque é uma reta curta, é aquilo que eu falo, e o Will citou que gravou, que já colocou lá na página dele questões, até estudos sobre isso. Eu também gravei um Café Expresso antes da temporada começar, Will, falando sobre como o DRS mais potente, esse DRS com essa super asa, que é um muro praticamente, como que ele pode se tornar uma coisa mais desastrosa, não se tornou no Bahrein, continua talvez ali mais ou menos no mesmo nível, embora é uma corrida só para testar. Então ele poderia ser adaptável ao tamanho de reta, ao nível de abertura, enfim, ele não estragou na curva 4. As ultrapassagens na curva 1, essa sim, eu não consigo me lembrar de uma, não sei se vocês dois talvez se lembrem, que tenha sido na curva 1 que você fala, poxa, essa foi bem pura. Mas as da curva 4, por ser uma reta curta, eu acho que ele até ajudou em algumas situações. Will, quer ir?
Posso ir? Pois é, eu concordo contigo no que você falou e com relação ao tamanho do DRS, né, que esse ano aumentou assustadoramente, eu sempre também questionei, será, até que ponto as ultrapassagens com o DRS, que já são, digamos, entre aspas, questionáveis em alguns momentos, até quanto vão tornar as ultrapassagens ainda mais artificiais. Ainda não deu para a gente tirar uma conclusão com relação a isso, mas também é uma preocupação que eu tenho e que eu tenho falado isso já desde que eu soube dessa mudança, desse aumento no tamanho do DRS. Agora, com relação às ultrapassagens da corrida, realmente, a ultrapassagem do Leclerc e do Vettel, o Vettel não teve muito o que fazer, né? Até o Vettel ainda, na do Hamilton, ele ainda na primeira tentativa ele conseguiu se defender. Mas depois na segunda também, mesmo se ele não tivesse rodado, talvez não teria chance. E realmente, muitas vezes, né, eu penso assim que mais vale uma ultrapassagem épica e ter só aquela ultrapassagem na corrida do que ter várias e várias ultrapassagens, digamos, artificiais, né? A gente lembra de grandes corridas da história da Fórmula 1, como, por exemplo, San Marino 2005, 2006, Mônaco 92, que o principal fato da corrida foi exatamente não ter uma ultrapassagem. Então, enfim, eu assino embaixo de tudo que você falou. Eu ia citar exatamente o de 2005, porque eu estava pensando isso durante essa corrida, na briga do Raikkonen com o Norris. O Norris ultrapassa o Raikkonen, e uma coisa que é até legal, isso é de se elogiar na Fórmula 1, o Raikkonen, por circunstâncias ali de pneu, algumas voltas depois o Raikkonen volta para cima. Eu sempre falo a questão do troco, né? A questão de um piloto que é a grande riqueza da MotoGP. Não sei se o Will acompanha. A riqueza da MotoGP é um piloto ultrapassa e não tem nenhuma ultrapassou, vai embora. Não, o cara de trás ele vai ter a chance dele também, muito provavelmente. Então fica a questão que a gente chama em português aqui de o troco. E eu estava vendo o Norris brigar com o Raikkonen, o Norris ultrapassa o Raikkonen, e algumas voltas depois o Raikkonen volta para cima dele, ele consegue segurar, e o safety car talvez na hora que o Raikkonen viesse mais, parece que vinha com mais força, e aquele safety car, enfim, depois a gente vai discutir também mais em detalhes. Mas é justamente isso, eu estava pensando justamente isso. A não ultrapassagem, né, aquela dificuldade, é claro que é difícil chegar no meio termo, né? Mas a não ultrapassagem muitas vezes é o que dá, você citou aí 92, que também é um ótimo exemplo em Mônaco, né? É o que dá a graça para toda essa questão. E é sempre bom deixar claro, né, para o ouvinte que... Eu acho que o nosso ouvinte praticamente já sabe disso, mas nunca é demais reforçar, né? Para fazer um podcast só elogiando o Grande Prêmio do Bahrein é fácil, eu acho que o ouvinte vai encontrar. Eu acho que a nossa função aqui é justamente fazer um contraponto, e eu vou falar pela terceira ou quarta vez. Não se trata de dizer que a corrida foi ruim, se trata apenas de fazer esse tipo de ressalva, porque eu fiquei pensando, né, a gente não tem mais, a gente corre o risco de não ter mais a fase do piloto que consegue estudar aonde ele vai ultrapassar, aquela fase do piloto que tenta, que coloca o carro uma vez, coloca outra, e na terceira ele joga o carro para cima com tudo. Eu vi uma entrevista do Ross Brown nesse final de semana, né, Raposo? A gente pode até falar em outra edição, essa edição a gente talvez não tenha tempo de entrar nesse tipo de tema de 2021, que a gente vai voltar, a gente vai fazer ida e volta nele várias vezes. O Ross Brown deu uma declaração que eu achei muito interessante, se for verdade. Ele falou, olha, hoje os carros são 50% afetados quando estão um atrás do outro. Ou seja, ele perde 50% da eficiência dele. Ele tem 50% de afetação, digamos assim, aerodinâmica. Segundo o Ross Brown, o carro de 2021 terá 5%. Será 5% afetado. Tem até gente que já fala em voltar ao efeito solo, que o Adalto já falou aqui no café, uma coisa que ele ficaria muito feliz se acontecesse. Enfim, é aquela questão de você tirar a parte de cima do carro, a importância, e jogar para a parte de baixo, e com isso ter menos afetação do carro à frente. Mas é um número, né, Will e Thiago, que a Fórmula 1 pode sonhar em abandonar o DRS, porque o DRS ele já se estendeu para a Fórmula 2, ele já se estendeu para a Fórmula 3, ele já chegou em tantas outras categorias que... E eu estava pensando, a gente já está uma década com esse dispositivo praticamente. O Will citou aí 2011, né? Poxa, daqui a pouco vai completar 10. Na temporada que vem já completam 10 anos. Não 10 anos de corridos, mas 10 temporadas, né?
Então, isso tem um efeito muito nocivo, gente, a longo prazo, porque você vai educando o piloto, é o que a gente sempre falou da Stock Car, né? O piloto vai mentalizando enfim, eu até coloquei, tô editando um vídeo, porque para mim é sempre lento esse tipo de função, né? Coisa que vocês dois aí fazem em 3 minutos e eu demoro uma semana. Eu estou editando um vídeo para colocar, um vídeo também de uma época da Fórmula 1 antiga. Uma imagem famosíssima, todo mundo conhece, todo mundo já viu 500 vezes. Do Mansell e o Senna rasgando a reta de Barcelona lado a lado. Isso é uma coisa que o DRS ele elimina totalmente. Se ele, às vezes, bem calculado, a gente já falou aqui, se ele for bem usado, se ele for bem aplicado, ele pode ser uma ajuda, mas se tem uma coisa que ele elimina por completo, é aquele Mansell e Senna lado a lado, dois carros rasgando a reta ali, roda com roda. E eu até estou deixando, porque eu peguei um vídeo muito grande, eu quero só colocar esse pedaço especificamente, mas é uma coisa para a gente citar, né? Então, repito, o Grande Prêmio do Bahrein é um exemplo de que em um lugar ele funcionou mais, em outro lugar ele funcionou menos. Ele poderia ser adaptável. Eu acho que já há inteligência artificial, podemos dizer assim, para você abrir mais, menos numa reta, mais ou menos numa pista. Enfim, acho que também, Raposo, para você falar, você está caladinho aí, acho que também o Bahrein mostrou isso, porque a eficiência dele foi uma na curva 1 e outra na curva 4. O Jailson mandou uma pergunta que foi o seguinte: a corrida foi bem movimentada. Qual o impacto do DRS? Positivo, negativo ou neutro? Eu não tô com certeza aqui se foi pelo fato de ter sido Leclerc passando o Vettel e a gente ter visto aquela proibição na Austrália. Exato, e a gente ter todo esse histórico de Ferrari nas costas, com Fernando Alonso e Massa, com Schumacher e Barrichello. O simbolismo se sobrepõe à análise técnica, não é isso que você tá dizendo? Isso, eu acho que esse simbolismo todo me fez fechar os olhos pro DRS. Se fosse uma ultrapassagem, se fosse uma outra ultrapassagem, sei lá, uma disputa entre Sérgio Pérez e Giovinazzi, por exemplo, e o Giovinazzi fizesse uma ultrapassagem dessa do Pérez usando o DRS, talvez eu estava aqui, nossa, o DRS atrapalhou novamente, olha lá o DRS causando mais uma vez uma passagem em vez de uma ultrapassagem. Mas teve tanto simbolismo, Campos, nessa ultrapassagem pesa muito. Que eu mais gostei do que desgostei da ultrapassagem, mesmo descaradamente o DRS sendo usado. Eu vou te confessar uma coisa. Na hora que eu fui rever a ultrapassagem, eu tive muito mais o impacto do DRS do que ao vivo. Porque ao vivo, o ao vivo para mim, né, que eu assisto depois, mas para mim é ao vivo, porque eu não tô sabendo de nada do que aconteceu. O impacto ali no ao vivo é legal, é claro que é legal. Isso é positivo. A pergunta foi o Jailson, o Raposo, que você leu agora, essa última? Eu sei que você é desse jeito. O ao vivo Interlagos, você também vibra com ultrapassagem de DRS. Não, nem tanto, mas a gente é mais sujeito a levar esse tipo de coisa, a se levar. Mas na hora que eu fui rever, eu fiquei muito mais com essa impressão. E isso depõe a favor do Grande Prêmio, não depõe contra não, porque o simbolismo é uma coisa fundamental para o automobilismo. Por isso que eu estou falando que a gente tem que continuar martelando na questão de brigas internas. A gente não deve se render. O que eu vi de texto de jornalista depois da Austrália dizendo que não, tem que ser assim mesmo, as equipes têm que pensar nelas próprias, que é uma visão que eu respeito, mas eu não concordo. Eu como jornalista, jamais vou chegar aqui e defender o esporte ser manipulado dessa maneira. Mas tem muita gente que abraça essa causa hoje em dia. Então, o simbolismo, de novo, né, Raposo? Talvez a palavra do bloco seja essa, né? O simbolismo do Grande Prêmio do Bahrein, que você está certíssimo, a gente se levar por essa empolgação durante a corrida é uma coisa boa, porque a gente estava carente disso. Não só porque a gente vem de um período de pré-temporada, porque todo mundo já fica carente de Fórmula 1 naturalmente, todo mundo fica doido para assistir corrida. Enfim, basta ver que os testes de pré-temporada, as pessoas ficam muito mais antenadas a eles do que, por exemplo, esses testes pós-Bahrein agora, os testes pós-Barcelona, que vem durante a temporada. Ninguém está nem aí para esses testes, porque todo mundo já matou essa ânsia de ver corrida. Então isso tudo soma, Raposo. Você tá certíssimo. Só que a gente tem que tentar sempre fazer uma análise técnica aqui, para não ficar só ao lado quer dizer, para não ficar nunca ao lado apenas de torcedor. Mas que você tem razão em apontar que, claro, essa percepção do ao vivo, ela pesa, e pesa muito, porque foi muito legal ver o Hamilton para cima do Bottas no comecinho, foi muito legal ver as duas Renault se raspando ali, mais do que se rasparam, né? Mas enfim, depois a gente entra mais especificamente nesse assunto.
O simbolismo pesa, Raposo. Você tá coberto de razão. Ele só não pode cegar. Eu acho que a gente estaria errado se a gente falasse, não vamos criticar o DRS porque a corrida foi... Não. A corrida foi boa, mas o DRS teve um peso. É simplesmente isso. Will, eu acho que eu me ceguei nessa ultrapassagem. Não sei se a tua visão, você também teve a clareza de no momento assim, não, olha lá o DRS influenciando mais uma vez, ou se a sua reação, foi, não, no momento, conte a sua reação. Olha a Ferrari. No momento você tava ali, né, na maior empolgação, falando, nossa, olha o moleque que tá fazendo, exato, né, cara? Exato, tipo, essa é a frase. Não é isso que você pensa na hora, mas assim, agora a gente analisando racionalmente, né, é claro que se fosse sem DRS seria muito mais legal. Inclusive você tocou num ponto, né, ali falando, você falou, você deu aquele exemplo do Mansell e do Senna e tal, mas você tocou num ponto que é muito interessante, que é o seguinte, o piloto, ele não estuda mais onde ele vai ultrapassar. Isso me lembrou, por exemplo, aquela famosa ultrapassagem do Hakkinen no Schumacher em Spa em 2000, que assim, o Hakkinen chegou, tava 2-3 voltas, e ficava ali o Galvão Reginaldo. Eu acho que ele vai tentar na Buzz Stop. Não, eu acho que ele vai tentar na Buzz Shimon. E ficou aquela coisa, onde é que ele vai, e todo aquele estudo. E aquela ultrapassagem, se tivesse só aquela ultrapassagem na corrida... no meio, né? E vem o Zonta no meio. Exatamente. E se tivesse só aquela ultrapassagem na corrida, valeria pela corrida toda. Valeria do que a 111 do Schumacher lá em 2011, que ninguém lembra. Entendeu? Então, mas assim... Claro, a gente viu, né, como você falou, usando a mesma palavra, o simbolismo é muito bom, essa disputa, né, que talvez, não sei se o Leclerc se atreveria, de repente, a ir para cima do Vettel, se ele não soubesse que a ultrapassagem dele estaria praticamente certa, né, por conta do DRS. Então, pensando por esse lado, que bom que teve o DRS, que fez o que encorajou o Leclerc. Que talvez, né, não sei se seria possível se caso não tivesse, né, ou de repente vinha uma ordem dos boxes, né, segura a onda aí e tal, mas olhando, sem contar essa parte, né, olhando especificamente para o fato em si, né, a ultrapassagem foi claramente beneficiada pelo DRS, foi uma ultrapassagem artificial, né, vamos dizer assim. Na hora a gente fica empolgado, mas depois analisando, beleza, passou, mas o Vettel não teve nem chance de se defender. O racionalismo de vocês está estragando a corrida, gente. Não, nós não estamos criticando a corrida, nós estamos apenas colocando um asterisco. Sabe por quê, Raposo? Eu fico pensando, até ouvindo o Will aí, eu estava pensando aqui agora, né? O quanto a gente está deixando de apurar o piloto realmente que tem técnica de ultrapassagem, né? O piloto que a gente ainda consegue fazer isso hoje, tá? Eu não estou jogando no lixo, claro que eu chamo, por exemplo, o Ricardo, eu já o batizei aqui de ultrapassador, embora ele está sendo em 2019, ele está sendo ultrapassado, né? Porque, enfim, por questões que depois a gente entra. A gente ainda tem a capacidade de ver um piloto que sabe ultrapassar, que sabe ousar, que sabe arriscar uma freada, mas o quanto isso não é diminuído, quanto a gente não podia estar analisando isso com 100% de certeza, e hoje a gente tem 40% talvez de precisão nisso. Por quê? Eu estava vendo a corrida justamente do Norris. O Norris fez uma ótima corrida, mas ele ia chegando para o DRS, passava. Então eu fiquei pensando, quanto esse menino realmente está com o domínio do carro que o resultado dele vai mostrar. E o Will falou uma coisa que eu também fiquei pensando aqui, a questão da 111 do Schumacher contra uma ultrapassagem épica. A Fórmula 1, e isso me preocupa muito, ela é dirigida por pessoas que se preocupam mais com a quantidade do que com a qualidade. Você colocar uma zona de DRS a mais, para mim, no Bahrein, para mim claramente é tentar apelar para a quantidade do que para a qualidade. Eu já vou falar bem, a gente já vai falar bem, tá, Raposo, da questão, mas só para colocar, porque você citou, né, será que o Leclerc iria para cima, não iria? Meu Deus, 2014, vai ser sempre o parâmetro de análise que eu vou ter. A parte mais linda da briga foi na curva 4, as vezes em que Rosberg e Hamilton chegaram a acelerar lado a lado e contornavam a curva lado a lado, e entravam lá na 5, né, que já é aquele começo daqueles S's lado a lado. Ali a gente viu companheiros de equipe também com coragem, que é uma coisa que tem que ter. É isso que eu estava tentando
puxar aqui do comentário do Wilson. Será que o Leclerc teria coragem? Eu compartilho dessa dúvida. Mas tem que ter. No final das contas, o piloto tem que ter. É um dos elementos para o piloto desafiar o seu companheiro. Pode falar, Will. E só mais um dado que é o seguinte, uma coisa que a gente não vê mais e que a gente via muito antigamente, até você falou, né, de novo, voltando no exemplo Senna e Mansell, é aquela coisa, é o piloto de trás tentando induzir o piloto da frente ao erro. Ele não faz mais isso. Ele não faz mais uma graça tipo de dar aquela dançada atrás, dar aquela intimidada, mostrar o carro no retrovisor, né, para tentar induzir o cara da frente a de repente errar uma freada ou sei lá, né, passar reto numa zebra. Ele não faz mais isso. Por quê? Porque ele sabe que ele fica ali esperando chegar naquele ponto, que ele sabe que ele vai poder abrir a asa, que ele vai ter uma vantagem e pronto, né? Ele não dá mais aquela intimidada no piloto que está na frente para tentar fazer o cara errar para ele passar. Tá. Exato. O Marcos Ericsson falou na semana passada uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou, o Marcos Ericsson a gente pode ter todas as críticas a ele, mas ele é um cara que ele pode comparar a Fórmula 1 e Fórmula Indy, porque ele teve muito tempo na Fórmula 1, tudo bem, está começando ainda na Fórmula Indy, mas ele falou, o bom da Fórmula Indy é que nós não precisamos ficar esperando a zona de DRS para ultrapassar. Essa palavrinha, ficar esperando, para mim é a mais triste de todas, porque é o piloto, justamente isso que a gente está discutindo. É o piloto que tem a oportunidade e não ele não usa essa técnica. Mas, Raposo, para você não ficar triste, que eu já te percebo aqui mesmo de longe ficando incomodado, vamos falar a parte boa, né? Eu acho que essa corrida mostrou também... 30 minutos de programa, vamos para a primeira parte boa, ouvinte. Não, nada disso. A gente já elogiou aqui várias vezes. Inclusive o simbolismo, que é a palavra do programa. O simbolismo é super positivo. Tem corrida que o simbolismo é ruim. Talvez a da MotoGP esse final de semana tenha um certo simbolismo ruim, mas depois a gente fala sobre isso. Mas o simbolismo do Bahrein é muito bom. E, Raposo, eu acho que comprova, se alguém ainda tinha dúvida, como o meio do pelotão está gostoso de se acompanhar na Fórmula 1 hoje, né? Você tem ali Haas, Renault, com McLaren, até a Toro Rosso de vez em quando. Eu acho que no Bahrein deu uma sacramentada nisso, que até desde Barcelona nos testes já havia sido feito. E a alternância de poder, né, Raposo? Eu acho que o que a Ferrari, eu até falei, depois a gente vai entrar mais a fundo na Ferrari. Mas a gente tem guardando os resultados para lá, analisando performance. A gente teve uma Ferrari esquisita, mas uma Ferrari na Austrália, mas uma Ferrari fortíssima no Grande Prêmio do Bahrein. Então a gente pode ter uma alternância de poder, digamos assim, muito forte, e um meio de pelotão. E outra coisa legal, Raposo, mais uma. O Sainz atacando o Verstappen, né? Por mais que tenha acabado, não acabou bem, mas ver uma McLaren ir para cima de uma Red Bull, sem entrar nas forças de cada uma especificamente, também ali era muito comecinho da corrida, pelotão mais junto, mas me deu uma sensação interessante, porque é aquele negócio do Fórmula 1A, Fórmula 1B, que a gente combate tanto. Ver um carro da McLaren, pelo menos numa situação, repito, pode ser porque era começo de corrida, mas vê-lo indo para cima com tanta ação, e em mais de uma curva, foi na curva 11, depois onde bateram lá na curva 4, é um sinal positivo, Raposo, é um sinal muito positivo. Que bom que nem tudo foi perdido no Grande Prêmio do Bahrein. E essa briga aí do Sainz com o Verstappen, mais uma versão, né? Já vem se enfrentando aí desde que eram companheiros de Toro Rosso, que eles se estranham. E foi interessante o rádio, né, do Carlos Sainz depois, né? Esse cara é inacreditável. O Will, você acha que teve culpa de alguém naquela disputa ali? Porque na transmissão oficial existe já a tendência de condenar o Verstappen por qualquer coisa que ele faça. Aconteceu um acidente, o Verstappen está no meio, a culpa é dele. Aí vamos ver o replay agora para confirmar se realmente a culpa é dele. Mas a primeira dedução na transmissão oficial pro Brasil, a gente sabe que é essa. Exatamente, não diga transmissão oficial, diga transmissão pro Brasil, né? Uma coisa, já que estamos falando em coisas positivas, então eu vou falar uma outra coisa positiva, já pegando esse gancho. Então o programa vai se transformar. Sabe o que uma coisa positiva? Não houve nenhuma punição por disputa de posição. Bem lembrado. O acidente o toque entre o Verstappen e o Sainz, para mim não teve culpa, é uma coisa de corrida, acontece, né? E assim como até do Grosjean, até o do Stroll com o Grosjean, o Stroll com o Grosjean, até o Giovinazzi ali com o Kvyat,
né, que até o Giovinazzi, ele próprio se tirou a mão do volante meio tipo, se entregando, né, na hora do toque, mas a direção de prova não deu punição para ninguém. E é isso, deixa os caras se degladiarem, deixa eles disputarem, porque até ninguém passou do limite, né, Will? Ninguém passou do limite. Exatamente. Eu lembro que acho que foi em Suzuka, não sei se foi 2016 ou 2017, aquilo que o Verstappen foi punido e tal. Eu falei, cara, parem de estragar a Fórmula 1, bicho. Deixa o cara ir, ver até onde consegue ir, botar o carro, deixa os caras misturar tinta, pô. Deixa eles misturar tinta. Né? Então isso pra mim foi um ponto muito positivo. Achei ótimo que não teve. Então, eu quero que vocês me respondam. Então, a morte de Charlie White foi um mal necessário? Não, porque não era só ele que punia, né, Raposo? Aí também não é só ele que punia. Há sempre o piloto convidado, enfim. Mas aí a questão do safety car no final, talvez ali é mais Charlie White, em dedo do Charlie White, que não sei se agiria dessa forma, do que porque a gente tem que tomar cuidado, Raposo, para não passar a imagem de que quem punia era o Charlie White. Não, o Charlie White, ele liderava uma comissão que muitas vezes tinha mais gente, muitas vezes não, dos últimos anos para cá sempre tem, né, Will, mais gente para opinar, né? Com certeza. Mas assim, por incrível que pareça, agora falando da questão do safety car, eu sou um cara que fui favorável a entrar o safety car ali, porque tinha um carro ali, tem que tirar, se não tem o guincho ali para arrancar e precisa de um trator ou alguma pessoa lá, depois do que aconteceu com o Jules Bianchi, é melhor entrar mesmo e pena que foi no final, né? O que estragou foi ter sido nas duas últimas voltas e ter o anticlímax de ter a bandeirada com o safety car, né? Poderiam, de repente, fazer um trabalho mais ágil, né? De modo que conseguisse liberar para pelo menos encerrar, ter mais uma volta com bandeira verde. Mas naquele ponto, até na hora ali, ali no WhatsApp, ali falando, comentando, eu falei, não, para mim, nesse ponto eu até concordei de ter entrado o safety car. Mas o que me deixou muito feliz foi realmente o fato de não ter punição. A única punição foi, acho que, excesso de velocidade, né? Se eu não me engano, alguém foi punido no boxe ou não? Kvyat. Bobagem. O Kvyat, exatamente. Então, foi isso. Mas com relação às disputas de pista, felizmente não teve nenhuma punição. E eu acho que isso acaba encorajando os pilotos a sempre tentarem um pouquinho mais até, né, de repente, alguém passar do limite, né? É verdade. Fábio Simbolismo, Campos, né? Como é a palavra do programa. Oi, diga. Eu queria que você respondesse essa questão do Fábio Campos, lá, do safety car, inclusive pra gente fechar esse primeiro bloco, porque a gente teve perguntas, né? O Cássio Coutinho, nosso ouvinte lá da Cidade Maravilhosa, que eu sei que você tanto ama, Fábio Campos. Você flamenguista está comemorando aí o título do seu time. Ele mandou o seguinte: essa entrada do safety car fez-me suspeitar de algo que não gostaria de abordar. Se não houvesse um carro da Ferrari perdendo rendimento e posições, o carro de segurança teria entrado? Quem nos faz a pergunta muito parecida também, lá no nosso grupo de apoiadores, é o nosso querido André do Pau. Ele fala o seguinte, que com todo o acontecido com o Leclerc, todos desejavam que ele subisse ao pódio. Vocês acham que a saída só no último instante do safety car pode ter sido o efeito da morte do Charlie White? Na questão do safety car, eu realmente me perguntei na hora se ele, vivo ainda fosse, se ele colocaria. Eu prefiro safety car do que safety car virtual, né? Todo mundo sabe, eu sou contra o safety car virtual. Até achei esquisito, porque o pelotão demorou muito para se agrupar, ficou ali uma volta e meia como um safety car virtual, o procedimento de safety car virtual, o carro estava na pista, né, o Mercedes, né, AMG, nem sei o modelo, enfim, ele estava andando na pista, mas estava todo mundo procedendo como safety car virtual, porque o pelotão não se juntou, e eu fico ansioso, porque eu pensei, poxa, se o pelotão juntar, dá para talvez relargar, né, dá para talvez fazer alguma coisa ali, nem que seja uma volta, mas, enfim, eu até preferia que fosse assim no Grande Prêmio do Bahrein, o modo como aconteceu o Grande Prêmio do Bahrein. Eu já disse aqui várias vezes, para mim, você junta os dois, você aciona o safety car virtual no sentido de limitador de velocidade, mas você sempre deve juntar o pelotão, por aquela questão que a gente já teve aqui várias vezes, não é, Raposo, de não se perder uma oportunidade de uma largada. Eu não vou nem entrar na questão do Leclerc, eu acho que se
peso de salvar um pódio do Leclerc é uma coisa, é o fim da picada, né? É o fim da picada. É coisa de 1º de abril, talvez, que é a data em que a gente está gravando o programa. Mas, seja isso, eu só acho que a Fórmula 1 já pode pensar em uma atitude à la NASCAR, de olha, vamos relargar sempre, vamos fechar uma corrida sempre com bandeira verde. Ah, mas os meus engenheiros, os meus supercomputadores, a minha telemetria que vem lá da base na Inglaterra me diz que eu não vou ter... Problema é seu, meu amigo, problema é seu. Corra com essa variável. Coloque essa variável no seu computador tão super potente que calcula 5 milhões de estratégia por segundo. É uma variável que dificulta, mas é um imprevisível. Então eu acho que a Fórmula 1 já pode começar a discutir, quem sabe para 2021, tanta mudança vindo, terminar as corridas em bandeira verde, né? Nem que seja. A Fórmula 1 tinha aquela idiosincrasia maluca de que tem a linha do safety car, que não é a linha da volta, não é a linha exatamente de chegada, e aí libera, como fizeram em Mônaco, no ano até que tinha o Schumacher, me fugiu aqui exatamente qual ano, o Schumacher ultrapassa alguém em Mônaco ali na rascasse, mas não valeu. Então por que o safety car sai e... 2005, Foi 2005, né? E não vale. Então... Essas coisas meio sem sentido. Então, nem que seja para liberar, olha, vai ter uma linha do safety car no setor 3, e mesmo se for a última volta, nós vamos liberar, nem que seja esses metros. Entendeu? Para não se entrar nessa questão de gasolina, de limitação, que a Fórmula 1 não pode se estender mais do que os 5 segundos, nem que seja nesse extremo, para não terminar em bandeira amarela. Né? Uma das grandes sacadas da NASCAR nos últimos anos é isso, e isso é bom para o automobilismo, isso é bom para quem está na arquibancada. Ia ser uma pena com o Leclerc, mas enfim, a gente tem que pensar no bem do automobilismo, e não no bem de um piloto ou outro. Né? Exatamente. Alguma coisa, Will, para falar sobre esse assunto? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que assim, tanto é que na hora que foi, né, os carros pararam, eu achei que tinha sido acionado o safety car virtual. Eu não achei que tinha sido acionado o safety car físico mesmo, né? O safety car, o carro ali mesmo. Eu achei que era o safety car virtual, porque é justamente isso. Os pilotos diminuíram a velocidade, mas ficou aquela coisa, cadê os caras que vai se juntar? E demorou muito, assim, eu fui favorável, como eu falei, que entrasse o safety car ali e tal, para tirar o carro, porque não sei se ia ter que empurrar, ia ter um trator, aquela coisa toda. Foi demais. Poderia ter feito um negócio mais rápido, poderia ter juntado o pelotão mais rápido e liberasse ali para pelo menos a última volta os caras poderem da bandeira verde. Realmente, ia ser uma pena pro Leclerc. O Leclerc, acho que ele, sei lá, ia chegar em... Acho que talvez não chegasse nem na zona de pontuação, dependendo, né? Só ia chegar na frente da Williams, né? Mas teria que, realmente foi um anticlímax terminar a corrida em bandeira amarela, né? Pô, será? Você imagina ali a última volta, os caras juntos, Verstappen ali atrás do Bottas, Vettel atrás do Verstappen, cara, ia ser um negócio de... O Raikkonen com o Norris estavam brigando, né? Seria um final... É uma pena pro Leclerc, mas enfim, é coisa do automobilismo. Mas seria um final muito legal, né? Com certeza, seria a cereja do bolo para o Grande Prêmio do Bahrein, que foi uma corrida muito legal. Legal, assim como foi esse bloco que se encerra aqui. Não deixem de voltar no segundo bloco, porque se a gente fez um bloco geralzão sobre a prova, no segundo bloco a gente vai entrar a fundo no tema Ferrari, Vettel, Leclerc, ordens de equipe, se teve ou não, se Leclerc desobedeceu ou não. Fiquem atentos e ouçam o segundo bloco também.